Tudo bem, pessoal? Vamos começar aí uma série de vídeos, tá? Isso aí para continuar nossas aulas de matemática aí no segundo ano no Colégio Militar do Recife, por conta dessa parada sobre o coronavírus, tá? Deve ficar em casa, mesmo assim a gente não vai perder, tá, o foco das aulas de matemática. Aí eu preparei aqui um material para vocês sobre conjuntos, tá? Que seria o próximo assunto que a gente já viu o PA e PG. E a gente vai ver conjuntos, ok? Como vocês também já viram esse assunto, né, no primeiro ano, né? Isso praticamente vai ser uma revisão para vocês, né? Vai ser bom porque vocês já viram, né? Isso aí, ok? Então essa parte aqui de conjuntos em matemática, a ideia de conjunto matemática é um pouquinho diferente da ideia, né? Claro, de conjunto no nome em si, tá? Então você pode, ele diz aqui que conjunto não tem uma definição para conjunto, né? Mas a gente vai ter uma ideia aqui de conjunto que é um agrupamento de elementos, né? Com características comuns, ok? O nome do conjunto geralmente é dado para uma letra maiúscula do nosso alfabeto e os elementos para letra minúscula. Isso aqui, pessoal, não é uma regra, né? É usual se colocar letra maiúscula, né? A gente coloca lá uma letra maiúscula para definir qual é o conjunto, e se por acaso tiver letra nos elementos, a gente coloca com letra minúscula, né? Mas não é uma regra, não, é uma notação, né? É um usual que a gente, em matemática, a gente usa, né? Para padronizar, ok? As principais formas aí de representação de conjunto você tem aqui por extensão, por descrição e pelo diagrama de Venn, tá? A parte de por extenso, né? Você vê que os elementos já aparecem, né? Separados aqui por vírgula, né? Você já vê diretamente quais são os elementos, tá? Aí você tem aqui o conjunto A, letra maiúscula, igual, aí você vai colocar sempre entre chaves, tá? E os elementos separados por vírgula, ok? Na descrição, você tem conjunto P, aqui um exemplo, você tem x tal que x é par, tá? Então você não tem diretamente quem são os elementos, mas por essa propriedade, você consegue dizer que os elementos são números pares, né? 0, 2, 4, 6, né? Isso não tem diretamente, mas pela propriedade que se dá aí o conjunto, né? Pela descrição dele, você consegue enumerar quais são os elementos, tá? E por diagrama, né, que é uma forma de colocar conjuntos, né? Aí você tem aí um outro conjunto A, os elementos aqui A, B e C dentro de um círculo, tá? Indicando aí, essa aqui é uma representação do conjunto, do diagrama, né, de Venn-Euler, tá? Um conjunto pode ter um número finito, né? Você consegue dizer quantos elementos tem. É um conjunto chamado finito. E quando você não consegue enumerar, né, quantos elementos tem um conjunto, você diz que ele tem infinitos elementos, então é um conjunto infinito, né? Que é o caso desse conjunto P aqui, né? Conjunto P, números pares, eu teria aí, tá, infinitos elementos para esse conjunto, enquanto o conjunto A, aí de cima, tem 3 elementos, né? 0, 1, 2, 3, eu consigo dizer qual o número de elementos desse conjunto. Então, se eu consigo dizer o número de elementos, seria um conjunto finito. Se eu não consigo dizer qual o número de elementos, seria um conjunto infinito, ok? Aí, o conjunto pode também ser aí classificado como unitário, tá? X tal que x é par e é primo, então só existe um elemento nesse conjunto, tá? Existe só um número que é par e é primo ao mesmo tempo, né? Que é o caso 2 aí. Então, ele é um conjunto com um elemento, por isso que se foge muito a regra do nome, né? Se você olhar conjunto, dá a ideia de vários, né? Mas nesse caso aí só tem um elemento, né? Mas em matemática é um conjunto. E temos aí também, né? Ou pode ser vazio, aqui o símbolo tá de vazio, é um conjunto que não tem nenhum elemento. Então, por exemplo, tem um conjunto W, x tal que x é par e é ímpar. Então não existe nenhum número aqui par e ímpar. Esse conjunto é um conjunto que não tem elementos, então ele é um conjunto vazio, ok? Mesmo, né, não tendo elementos, é um conjunto, né? Por isso que a diferença aí da ideia de matemática, conjunto pode ter elemento, pode ter um elemento, pode ter vários elementos, né? Né? Então, ainda há algumas resoluções de problemas e equações cujo conjunto deve conter as soluções
possíveis, né? Esse conjunto é chamado de conjunto universo, né? É um conjunto que a gente busca, né, os elementos, tá? Da solução, né, de uma equação, ok? É o conjunto universo. Continuando aqui, seja um conjunto de x, seja um conjunto e x um elemento desse conjunto. Se x pertence a esse conjunto, escrevemos que x pertence a. Então a notação, esse símbolo aqui, né? Você tem aqui um símbolo de pertinência, tá? E para indicar que x não é elemento desse conjunto, né? Não faz parte desse conjunto, você coloca aí x não pertence a. Você tem dois símbolos aqui, que é o símbolo de pertence e o símbolo de não pertence, tá? Que a gente sempre vai usar numa relação entre elemento e conjunto, tá? E o símbolo, na verdade, é para você não escrever lá o nome pertence, aí você coloca lá a simbologia, né? Tá, ok? A gente vai usar muito, porque é muito mais prático, tá? Dois conjuntos, agora só lembrando que esse aqui só pode usar uma relação entre elemento e conjunto, tá? Dois conjuntos são iguais quando todos os elementos de um pertencem ao outro, tá? Então a igualdade de conjuntos se dá quando qualquer elemento de um, né, faz também parte do outro conjunto, né? Para todo elemento x pertence a A, implica também, equivale a dizer que x pertence a B. Ou seja, se x pertence a B, pertence a A, ou se x pertence a A, também pertence a B. Então isso aí indica que os dois conjuntos são iguais, tá? Se todos os elementos de um também estiverem presentes também no outro conjunto, né? Você tem um exemplo aí, 1, 2, 3, 4, 5, 7, você tem um conjunto de elementos aqui, que são números inteiros positivos e ímpares, tá? Esse aqui eu estou escrevendo, né, explicitamente quais são os elementos. E do outro lado eu tenho outro conjunto, né, que eu coloquei a propriedade x tal que x é inteiro positivo e ímpar. Então esse aqui e esse, né, possuem os mesmos elementos, logo eles são dois conjuntos iguais, ok? Aí você tem aqui embaixo, se A é diferente de B, escrevemos que A. Aí você tem um outro símbolo aqui, né, diferente, tá? Temos aí A diferente de B, pois deve existir algum elemento de A que não existe em B, ou vice-versa, né? Algum elemento de B também que não existe em A, né? Se dois conjuntos são diferentes, é porque um dos dois possui algum elemento que não existe do outro, ok? Então é só voltando aqui, a gente fez a representação de classificou, tá? Fez aqui a relação de pertinência, né? Pertence ou não pertence de elemento para conjunto, ok? E eu vou continuar daqui a pouquinho com subconjunto no próximo vídeo, tá?